Olá, tudo bem com você? Começando mais uma Identidade, seu programa de boas conversas. Todas as noites, estamos aqui juntos de segunda a sexta, onde ouvimos histórias reais de pessoas que tiveram uma vida transformada por Deus. E você é o meu convidado especial, sempre às 11h30 da noite, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você me faz companhia aqui sempre. Como um agradecimento, inclusive, porque você nos acompanha aqui, eu quero te oferecer um presente que tem o apoio dos Anjos da Esperança. Essa aqui é a revista Fique Leve, é um estudo bíblico em forma de revista. Já vou adiantando que tanto a revista quanto o envio até a sua casa não tem custo algum. Então aproveita e receba aí esse estudo maravilhoso que vai te ajudar a cuidar muito melhor da sua saúde física, mental e espiritual. Aqui você aprende sobre esses princípios básicos de uma vida saudável e equilibrada. Aprende sobre os 8 remédios naturais, como lidar com o luto e muitos outros temas, tá bom? Sempre com o olhar bíblico e também o olhar de profissionais da área da saúde. Para receber é muito fácil, você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou você envia uma mensagem agora mesmo no WhatsApp para 12 982440077. 12 982440077. Você faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? E nessa noite você vai conhecer a história do Edino. O Edino nasceu com uma deficiência na coluna que causa muita dor. Não bastasse isso, ele sofreu muito preconceito, inclusive foi abusado sexualmente na infância. Mas olha, a história de hoje não é uma história triste, por incrível que pareça. É uma história de superação e de como Deus tem poder de mudar o rumo da vida das pessoas. Você não pode perder, a gente volta em 30 segundos. De volta aqui o Identidade e o Edino já está aqui junto comigo. Tudo bem, Edino? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Wagner, pelo convite, pela oportunidade e a Rede Novo Tempo de Comunicação também. Vamos contar a sua história, que tem muitos detalhes, muitas nuances e, acima de tudo, muita superação, né? Você nasceu com uma síndrome congênita e, na época, inclusive, não existia muita informação sobre isso. Pelo que você, não tinha muita informação sobre isso, inclusive. Pelo que eu entendi, é uma má formação na coluna vertebral. Sim. Quadril, coluna, uma pequena parte do coração, disostose, espondilocostal autossômica recessiva. Um grande amigo geneticista conseguiu dar um nome para ela e depois de 25 anos eu consegui descobrir. Então foi uma saga, uma peregrinação. Mamãe nos levava de Rio do Sul para Florianópolis, quando nós éramos crianças. Eu e meu irmão gêmeo. Mamãe é uma guerreira, né? Por quê? De 5 filhos, 4 deficientes. Então, numa cidade onde culturalmente não existia informação, em 1980 o preconceito era muito grande. Então, mamãe, além de lidar com essas questões emocionais, de não ter informação suficiente, uma cidade pequena, nos tinha que levar para Florianópolis para fazer esses tratamentos de coluna. Era tudo paliativo, Wagner, porque não tinha cirurgia até então. E a questão é que, além de as pessoas, claro, notarem visivelmente que você tinha uma diferença, que era diferente da maioria das crianças ali da tua idade por conta dessa síndrome, você sentia muita dor. Calderón de la Barca dizia que sofrer é viver, né? E isso me fez pensar. Eu gosto muito de filosofia. E ele dizia que mandar e desmandar é representar. Por que eu gosto de Calderón de la Barca? Porque, na perspectiva de um PCD, de uma pessoa com deficiência física, ele não desfruta muito da vida. Ele não consegue, muitas vezes, sorrir durante vários momentos prolongados. Então, o sofrimento faz parte da vida dele. Ou ele aprende a sofrer de uma maneira saudável, como dizia Kierkegaard, e bate no peito, faz o gol e fala assim, tá bom, eu vou sofrer, a vida vem comigo e vamos junto, e deixa-me viver que eu estou vivendo. Ou ele vai levar para um lado tendencioso da depressão, a qual eu já tive também. Isso que eu ia dizer, hoje você tem essa consciência e acredito que vive muito bem
mesmo tendo uma deficiência. Agora, nem sempre foi assim. A depressão fez parte da tua vida por um longo processo, porque muita coisa aconteceu, né? Você sentia muita dor, se sentia diferente, sem toda uma consciência que, mesmo hoje, a pessoa com deficiência tendo muita dificuldade de aceitação, 80 e poucos, 90 e poucos, a situação ainda era muito mais complexa, né? Muitos pais deixavam os filhos trancados dentro de casa para que a sociedade não visse o filho com um problema. Sim. E, além de tudo isso, você ainda sofreu, por um longo período, um abuso sexual de uma pessoa que era de extrema confiança da família. Exatamente. Né? Um capataz ali da fazenda, ou seja, o braço direito ali do seu pai, né? Sim, sim. E é bom, Wagner, boa pergunta, ótima pergunta, porque com certeza as pessoas que estão vendo na madrugada aqui, talvez seja o último programa que ela vai assistir. William James escreveu e lindamente escreveu, Vale a Pena Viver? Talvez essa pessoa que esteja vendo fale assim, puxa, eu fui abusado sexualmente na infância, não consigo mais. Eu tive uma síndrome rara, porque na década de 90 já a coisa começou a superar um pouco, mas mesmo assim nós éramos colocados de escanteio, nós tínhamos um lugar na escola pública em que nós ficávamos, os professores, alguns ajudavam, outros não. As dores vieram fruto também do psicológico, muito mais fruto do psicológico. Mas quando William James fala sobre isso, eu fico pensando, vale a pena viver. Embora muitos que estejam assistindo talvez pensem, puxa, eu não aguento mais. Como é que se chega nesse ponto, Edinho, que você vive agora? E é aí onde eu abordo, Wagner, o reino de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Nascido em Nazaré, era uma cidade que não tinha possibilidade nenhuma de alguma coisa vir boa de Nazaré. Então, quando eu encontro Jesus, eu olho para aquele capataz de confiança que abusou sexualmente de mim e eu digo, para todos que estiverem assistindo, perdoa esse cara. Mas levanta a tua cabeça, procura uma ajuda biopsicossocial, um psicoterapeuta, um psiquiatra, como eu passei durante muitos anos, psicoterapia, um pastor que seja teu amigo, teu legal, que você possa pensar em voz alta, que ele não venha te julgar, e perdoa esse cara e vai para frente. E levanta a cabeça, porque muitas portas vão se fechar. Pessoas vão dizer assim, nossa, ele foi abusado sexualmente, eu não quero mais contato com ele. Mas muitas portas vão se abrir, Wagner. Essa condição, Wagner, não me interprete erroneamente, não é talvez economicamente melhor, mas é você reclinar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu passei por isso. Não é nem economicamente melhor, às vezes não é nem fisicamente melhor também, é uma questão emocional e o espiritual, inclusive, colaborando para o emocional, né? Perfeito. 7 anos de cama, Wagner, com dores. Quando eu caí no banheiro a primeira vez, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, eu vou Com morrer. quantos anos? Eu fiquei doente de 20 para 21 anos de idade. Até os 27 eu fiquei praticamente numa cama. Você é um problema social para a sociedade, você é um problema familiar para a família, você é um problema econômico porque você não tem alto nível de desempenho e numa sociedade onde ama a cultura do desempenho, você não está produzindo. Se você não está produzindo, você está fazendo o quê? Então, o meu conselho para quem te assiste, Wagner, pegue aquele livro chamado Bíblia e leia os Evangelhos. Procure Jesus misteriosamente ali, sem as lentes, às vezes, da religiosidade, da institucionalização, da doutrina. Procure Jesus que cura o leproso, procure Jesus que cura a pessoa com deficiência. E essa cura, Wagner, às vezes, ela leva tempo. Mas procure esse Jesus. Como que eu encontrei ele? Misteriosamente, um médico cientista incrível, ao qual eu tenho muito respeito, e um abraço para ele se estiver me vendo, Dr. Djalma e toda a sua equipe do Albert Einstein, aceitou o grande desafio. Então, Wagner, depois que você pisa, por isso que eu relutei em não vir, viu, Wagner? Mas eu pensei no teu público. Então, quando você pisa a primeira vez e você fala, é um pequeno passo para um grande homem, depois da UTI, e você diz, meu Deus, eu não estou mais sentindo aquelas dores, transplante de osso, quebraram meu quadril. Posso falar abertamente aqui? Claro. Foram quase 20 horas de cirurgia, então a parte abdominal, retiraram meus intestinos para fazer a reconstrução da coluna pela frente. Depois, uma manobra cirúrgica para começar a cirurgia pelas costas, implantes. Não tinha espaço para furar, porque as minhas vértebras são em borboleta. Eu não tenho uma vértebra totalmente perfeita. Então, minha coluna é toda enganchada. Nós fizemos um bom trabalho, diz o Dr. Djalma, e eu amo ele por isso. Então, se possivelmente alguém esteja assistindo e fala assim, acabou. Eu vou ligar aqui, é o último dia, e eu não... Não, existe solução. Só que a pessoa do amor é o amor Jesus Cristo de Nazaré, é o homem-Deus. Então, eu sou uma testemunha ocular porque no 9º andar, no pós-cirúrgico, as coisas estavam dando muito errado, Wagner.
Deixa eu só entender uma coisa. Você veio, então, de uma infância onde você era uma criança diferente, tinha uma deficiência. Por um período longo de tempo, ficou, inclusive, na cama. Por conta de questões físicas e uma depressão que te acompanhou por um longo período. Uhum. Teve a situação do abuso e eu até queria entender isso aqui antes da cirurgia. Por que não falar para sua família o que estava acontecendo? Acho que na maioria das vezes, a criança não tem a personalidade totalmente formada. Foi muito 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, até o final dos 11 anos. Então, sítio, cidade pequena, papai e mamãe trabalhavam muito. Meu papai viajava numa multinacional, vinha finais de semana, não tinha muito contato com ele. Mamãe é uma pessoa muito atarefada também. Uhum. Nunca passou pela minha cabeça em contar. Nunca. Essa cirurgia no Albert Einstein foi com quantos anos? Fazem 11 anos. Eu tenho 40? 41. Você conheceu a Deus de forma profunda depois, inclusive, de ter casado, não é isso? Exatamente. Quando é que você olha para a sua vida, e a gente vai desenvolver isso no próximo bloco, porque eu tenho que fazer um intervalo, mas eu quero deixar esse gancho aqui antes da gente ir. Quando você olha para a sua vida e você aceita a sua condição, aceita seu histórico, aceita tudo que você viveu, aceita o que a vida trouxe como consequências profundas aí e entendeu o seguinte: vamos lá. É como você mesmo disse, é dor, mas viver também existe dor na vida. Então vai doer, mas eu vou viver. Quando é que essa aceitação veio? Ótima pergunta de novo. Um abraço ao Hernani, acredito que ele já é pastor no NASP. Quando o Hernani, certa vez, uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, me convidou para participar das 40 madrugadas. Não sabia o que era, nem o que se tratava. E eu tinha um pedido a fazer. Eu já estava 7 anos doente. Eu falei, Senhor, eu preciso entregar a bandeira, me recolha. E eu fiz 40 madrugadas. No dia 41, é a resposta da sua pergunta. Então foi depois da cirurgia, foi depois de, inclusive, conhecer a sua esposa, foi depois de ter passado por todo esse loop da tua história, é que, de fato, essa profundidade veio através de um aprofundamento espiritual. O nascimento da minha filha mudou a minha vida também. Uhum. Porque muitas pessoas, inclusive próximas de mim, diziam, eu conheço um médico. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Vocês não vão conseguir ter coragem para criar a menina, nem força. E ela pode nascer com uma deficiência, ou visual, ou física. E eu falei, não, eu vou bater no peito, eu vou tê-la. Nós vamos tê-la. Quando ela nasceu, eu tenho por mim que a luz brilhou. É um sol para cada um, né? Mas naquele dia, 23 de setembro, eu acho que o sol brilhou. E naquele dia eu olhei para aquela criança e olhei para a minha condição. Eu não podia segurá-la no colo, Wagner. Não conseguia. Nasceu com 3 quilos, eu não conseguia segurar 3 quilos no colo. E eu olhei para ela e falei, meu Deus. Ali foi um raio de luz que brilhou e foram pequenas demonstrações dos raios de luz durante a jornada da vida e que nos últimos 21 anos, eu me mudei 23 anos de estado, cidade, eu não tenho mais mudança praticamente, eu moro num apartamento mobiliado. Então, são pequenas nuances que vão acontecendo, pinceladas do autor da vida e que, no dia do nascimento dela, eu posso dizer que seria uma das respostas. Excelente. Mas eu vou deixar para o próximo bloco próxima. Vamos fazer uma paradinha aqui, porque realmente a gente tem muita coisa para conversar ainda e entender principalmente como foi conhecer esse Deus Criador que mudou profundamente a tua vida, né? De dentro para fora. Amém. Então, intervalo rápido, a gente volta aqui juntos, conhecendo um pouco mais dessa história tão impactante, tão forte. De volta aqui com o Edino, contando uma tremenda história de superação e que tem tudo a ver com o encontro real com Deus. Edino, a gente estava falando, né, que ao longo da sua vida você foi reconstruindo e aos poucos foi sentindo a sua própria aceitação e ganhando forças para enfrentar a vida. Você se casou com uma pessoa muito especial, inclusive recebiam
críticas, né, sociais, enfim, porque são duas pessoas com deficiência e como é que vai ser esse casamento e coisas do tipo, e esse tipo de preconceito que, infelizmente, ainda hoje temos que enfrentar. Mas vocês tiveram uma filha, como você estava contando lá no finalzinho do bloco, a Ana Luísa, e a Ana Luísa, quando chega na idade escolar, vai para a escola adventista. E lá vocês foram desafiados, né, a fazer um projeto que a Igreja Adventista tem, que são 40 madrugadas. Exatamente. Você que nunca ouviu falar desse projeto, então existe um material que é distribuído com leituras, apontando para textos bíblicos e tudo mais, onde você faz isso em 40 madrugadas, clamando a Deus por algo, um aspecto muito importante da sua vida. Você e a sua esposa aceitaram esse desafio. E o interessante é que você pediu para Deus algo muito forte no final dessas 40 madrugadas. Me conta o que foi. Quando o ser humano chega no limiar da vida ou no limite daquilo que ele pode suportar, ou ele se encontra com o verdadeiro, ou ele veste uma roupa de verdadeiro, embora não esteja plenamente verdadeiro. E eu precisava ser extremamente franco com o Deus que eu havia conhecido. Não podia ter reservas. E quando eu conheci que a oração era algo extremamente verdadeiro, então eu falei ao Senhor, nenhum médico aceitou o desafio de operar antes das 40 madrugadas. Meus exames haviam ido para a Inglaterra, para o Hospital das Clínicas em São Paulo, que eram as duas maiores referências no mundo. E também para o Hospital Albert Einstein, que na época negou a cirurgia. E eu falei ao Senhor, eu não suporto mais as dores, eu preciso descansar. Porque a morfina já não me fazia bem, eu me sentia muito mal com a quantidade de morfina que eu tomava. Minha família não podia me ver uma segunda vez caída no banheiro. Para um homem, Wagner, pai de família, que não consegue colocar o pão na sua mesa, que não consegue trabalhar, desempenhar uma atividade, que tem um estigma social de deficiência, que é casado com uma pessoa linda, mas que a sociedade coloca como uma deficiência um pouco mais delicada, que tem uma filha de 2 aninhos, pequenininha, que mora numa cidade pequena, que já havia se mudado várias vezes e que carregava um estigma do abuso sexual. Muita coisa junto. Era muita coisa junto. Então eu falei, Senhor, eu preciso descansar. Eu preciso que o Senhor me recolha e não desampare a minha filha e a minha esposa. Minha esposa não sabia do meu pedido. Qual a deficiência da sua esposa? Visual. Ah, ok. Deficiente visual. E eu pedi isso ao Senhor. E misteriosamente, no dia 41, apareceu uma pessoa na porta da minha casa perguntando, você gostaria, nós morávamos em Santa Catarina, de ir a São Paulo, tentar mais uma vez? Eu relutei a princípio, mas em seguida concordamos e viemos para cá. E eu ouvi do cirurgião algo fantástico. Ele falou, volte para sua terra, porque eu não sei o que fazer. E eu já havia ouvido essa narrativa durante muito tempo. E voltamos. E um determinado dia eu estava na cama e recebi uma ligação da secretária do médico. Você pode vir a São Paulo? Como se fosse assim, você pode vir tomar um sorvete aqui? Na situação que eu estava era muito delicada. Eu falei, tudo bem, nós iremos. E viemos. Ele me disse, olha, filho, é assim, 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 nós suspeitamos que você esteja com câncer de coluna. E nesse momento, Wagner, quando eu estava no consultório com ele, eu me lembro que eu recobrei as forças, joguei uma água no rosto, né, que tinha uma pia lá, falei, ufa, tinha 2 pessoas importantes na sala comigo, eu falei, eu tenho que ser forte, né, porque... Ele falou, mas nós precisamos abrir para ver, você topa? Eu falei, eu não tenho mais escolha. A oração minha, Wagner, de sinceridade extrema e absoluta e verdadeira, sem nenhuma hipótese de sombras, que eu fiz durante as 40 noites, pedindo a mesma coisa, não foi aceita por Deus. Aliás, foi aceita por Ele. Ele queria matar algo dentro de mim, que era talvez aquele homem traumatizado, aquele homem preocupado, ansioso, tentando colocar um alto nível de desempenho para corresponder às suas expectativas. E aí sim, então, nós fomos para a cirurgia. E aí você junta 2 áreas, né? Na verdade, acho que 3, porque a espiritualidade estava, né? Você estava num contato muito profundo com Deus já. Essas 40 madrugadas foram muito especiais.
Você teve um alívio físico, porque, né? A cirurgia deve ter sido realmente muito complexa, como você relatou aqui, recuperação muito complexa, mas o resultado hoje, né, é muito menos dor do que você sentia no passado. Sim, sim. E além disso, o emocional também, você vivendo muito mais plenamente. Aliás, deixa eu até mostrar aqui, ó. O Edino escreveu junto com a esposa Amanda, Nascidos de Novo. É um livro que narra toda essa história com muito mais detalhes, inclusive do que a gente, né, obviamente tem tempo aqui para contar. Mas a gente falou de tanta luta, a gente falou de tanta vontade de não viver mais. Mas hoje você se considera alguém que vive e vive de uma forma plena? Philip Yancey, o Jesus que eu nunca conheci. Quando eu comecei a escrutinar os evangelhos e descobrir um Jesus que aponta para a vida, que aponta para não se preocupe tanto com o que os outros vão pensar. Aliás, é um ótimo livro também, As 5 Linguagens ou os 5 Maiores Arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E um dos temas principais é esse. Eu devia ter me preocupado menos com o que as pessoas vão pensar a meu respeito. Quando eu descobri o Jesus dos evangelhos, aí eu comecei a viver, Wagner. Aí eu entendi que seja a institucionalização, a religião, o dogma, seja o culto, seja a liturgia, seja aquilo tudo, eu não posso... E aí foi a grande descoberta, Wagner, que o selvagem, aquele Deus que é totalmente... Eu não consigo encaixotá-lo, nem colocá-lo, nem, sabe, o mito do Procusto fala muito isso. Eu não posso ser mutilado para caber num espaço ou ser esticado para caber naquele espaço. Quando eu descobri o Jesus verdadeiro, eu falei, meu Deus, será que todos conhecem esse Jesus que eu conheci? E aí no hospital, no pós-operatório, Wagner, eu tive a maior visita da minha vida. Quando os médicos começaram a falar em transfusão de sangue, que algo havia dado errado, que eu estava em condições... Eu escutei uma voz que me disse assim, eu sei qual é a tua maior dúvida. E só eu sabia isso. Você quer saber como eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, não é mesmo, Edino? Wagner, uma voz tão suave, mas tão profunda, tão poderosa. E aí eu vi Jesus, no nono andar do hospital. Aquilo que Paulo sentiu quando ele caiu do cavalo, eu senti. Aquilo que os discípulos sentiram, eu senti. Então, Wagner, ele aparece em condições extremas e diz assim para mim, para você e para o seu público, filho, vale a pena viver. Eu comecei a viver, honestamente, Wagner, não foi depois que eu diplomei, que eu consegui certificados, que eu comecei a me comunicar muito bem, ou isso ou aquilo, mas quando eu literalmente aceitei esse Jesus selvagem, que eu não consigo encaixotá-lo, nem esticá-lo, não, eu digo, Senhor, é Tu quem manda. É Tu quem diz, é Tu quem fala, é Tu... Aliás, tudo isso que nós temos aqui é por conta dEle. Olha como a coisa toda cresceu. Um grão de mostarda, Wagner, colocou várias aves se aninhando, e hoje você está aqui e eu estou aqui porque um dia ele apareceu para mim. Então, possivelmente, Wagner, se eu não tivesse tido aquela experiência, eu jamais conheceria o Jesus que Philip Yancey fala, do Jesus que eu nunca conheci. Então, o que eu apresento hoje como uma testemunha ocular, algo que talvez muitos céticos estejam me vendo hoje, não, sim, eu venho como uma testemunha ocular no teu programa e falo, ele está vivo, se interessa com a minha, com a sua, com a vida dos teus telespectadores e não só se interessa, ele se interessa muito. Ao ponto, Wagner, que quando eu voltei para casa, depois da cirurgia, uma das coisas mais lindas que aconteceu foi o abraço da minha filha, da minha esposa. Você venceu. Eu falei, a ele toda a honra, a glória e louvor. É ele. Ele me deu a vitória. Ele. Né? Olha, é uma linda mensagem que você termina dizendo aqui. Eu acho que serve para cada um de nós que está passando por um problema, seja ele qualquer que seja a área, a solução está nesse Jesus. Esse Jesus que ele só quer nos salvar, só quer nos dar amor, só quer nos dar a vitória como ele te deu. Então, Edino, muito obrigado por ter vindo, compartilhado a sua história. Você é muito corajoso em contar toda ela e abrir as suas emoções e que Deus abençoe fortemente a sua vida. Eu sei que faltaram muitos detalhes que são muito interessantes da história, mas até digo aqui de novo, olha, do livro do Edino, Nascidos de Novo, tá? Que tem mais detalhes, você pode inclusive procurar aí, é um livro da editora Lura e você pode ter mais detalhes dessa história. Muito obrigado, Edino, que Deus te abençoe ricamente daqui em diante, como te abençoou até aqui. Obrigado, Wagner, eu que agradeço.
Olha, muito obrigado a você que viveu essa história tão forte aqui junto com a gente, conheceu essa história tão poderosa. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite com mais uma ótima conversa para você. Até lá. Tchau, tchau.